Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é a influência da temperatura sobre o seu veículo eletrificado. Aqui eu escolhi o BYD Dolphin Mini apenas porque ele está em destaque. Ele está sendo dos mais vendidos no país. Então ele está colocado aqui apenas para ilustrar, mas chama atenção. O que vamos falar aqui vale para todas as marcas. E o que eu recomendo em especial? Leia o manual do proprietário e não apenas o manual do proprietário. Sugiro buscar o arquivo em PDF ou em qualquer um outro formato que você consiga pesquisar por palavras e procure a palavra temperatura. Veja, 70 aparições da palavra temperatura. Você vai ter que olhar isso com cuidado. Depois que você tiver olhado temperatura, você vai procurar garantia. E se houver um termo de garantia à parte, além do que é dito no manual, faça a mesma coisa. Procure a palavra temperatura dentro do termo de garantia, ok? No manual e no termo de garantia, se houver um à parte, procure o assunto temperatura. Ele é muito importante. Veja bem, citado 70 vezes aqui no manual do carro. E isso vale, mais uma vez, vale para todas as marcas. Faz parte da tecnologia do lítio. O carro térmico, ou de combustão interna, como se preferir, está conosco há quase um século. Então nós já o conhecemos bem, todos nós temos uma certa segurança para chegar em uma concessionária, analisar um veículo e escolher de forma satisfatória. Não vamos ter grandes surpresas quando estivermos lidando com uma tecnologia conhecida como dos carros a gasolina, álcool, diesel, etc. Volto a dizer, é quase um século. Vamos então falar sobre o que nós temos já algumas dezenas de anos de experiência em termos de baterias, que é a bateria do celular e, em especial, a bateria do lítio. Aqui eu tenho alertas buscados na internet de diversas marcas de celulares e todas apresentando a mesma situação, em que se a temperatura sobe, o carregamento da bateria cai ou é completamente eliminado. O carregamento é proibido. Então, aqui você tem um alerta, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui você tem outro. E quase com certeza, se você já colocou o seu celular para carregar, principalmente no local que bate sol, perto de equipamento quente, durante o verão, ou maior probabilidade ainda, dentro do carro, no painel do carro, com o sol batendo em cima, você deve ter visto uma mensagem como essa, de que a alta temperatura pode causar um dano e, portanto, o celular corta a carga. Pois bem, isso é típico de qualquer bateria e em especial das baterias de lítio. E quando nós falarmos de carga rápida, isso será mais verdadeiro ainda. Então, esta experiência que você já tem deverá ser levada para o veículo eletrificado também. E se você não optou por isso no seu próprio carro, com certeza você vê isso num carro de aplicativo. Os motoristas de aplicativo precisam de 1, 2 celulares o dia inteiro para poderem trabalhar. Eles trabalham com o celular e com o aplicativo. Portanto, eles sabendo que em diversos momentos terão problemas como superaquecimento da bateria e vão ficar com o equipamento indisponível, então surgindo desde de coberturas improvisadas até coberturas industriais como essas, para proteger do sol. Calor, sol não são boas ideias para baterias de lítio. Como aqui é um canal de estudos, não é um canal de opiniões ou palpites, sempre vamos basear o que falamos em estudos, em livros, em informações técnicas e informações científicas. Portanto, o que eu vou recomendar aqui como leitura vocês vão encontrar isso da Blutcher Engineering Proceedings. O endereço está aqui, não se preocupe, o material que eu vou sugerir é em português, e aqui está o QR Code para ficar mais fácil ainda. Se você não quiser digitar esse negócio todo, basta apontar o seu celular para cá, QR Code, e baixar este PDF. São apenas 13 páginas, muito importantes para quem quer conhecer melhor a tecnologia dos carros eletrificados, ou, mais ainda, for um profissional da área que está começando a pensar sobre os veículos elétricos. E vamos chamar atenção para mais umas partezinhas do texto.
O assunto é gerenciamento interno da bateria. Embora aqui esteja veículos elétricos, podemos considerar para os veículos eletrificados. Lembrando que os veículos eletrificados são um conjunto composto pelos carros elétricos e pelos carros híbridos, ok? Pois bem, veja que aqui nós estamos falando de um sistema combinado em que você precisa fazer um gerenciamento eficiente da temperatura da bateria, tá? Porque ela precisa trabalhar dentro de uma faixa de trabalho ideal, e isso se faz através do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele trabalha não apenas esfriando o habitáculo do carro quando está um dia de calor, mas também trabalha esfriando a bateria, ok? Então haverá uma interdependência entre o ar-condicionado do carro e a temperatura da bateria. Tanto é que os próprios manuais dizem que se você estiver com a bateria esquentando muito, desligue o ar-condicionado ou aumente a temperatura do ar-condicionado, de forma que ele possa deixar de trabalhar para o conforto dos passageiros e passe a trabalhar para a segurança da bateria, ok? Então, veja bem, as placas de refrigeração do conjunto de baterias estão ligadas ao sistema de ar-condicionado. Baixem este arquivo para darem uma lida. É claro que eu espero que vocês leiam com toda a atenção por inteiro o arquivo que eu estou sugerindo, mas eu vou destacar algumas coisas aqui, tá? Então aqui nesse item ponto 2, a temperatura da bateria deve ser controlada para evitar diversos problemas sérios, né? Problemas térmicos, inclusive a vida útil e a performance. E o que é a performance? A performance é o desempenho no dia a dia. Se você comprou um carro com uma bateria de 60, 70, 80 kWh, se a bateria não estiver na temperatura adequada, não vai te entregar aquela capacidade, tá? Então veja bem por aqui. Veja, por exemplo, aqui, se nós tivermos em 60 graus na bateria, ela praticamente já não entrega mais energia. Aqui, ó, parou, foi para zero, tá? Aqui, por exemplo, se nós tivermos aqui cerca de 45 graus de temperatura, a bateria estará rendendo, né, 80% daqueles kWh previstos. Então a sua autonomia vai baixar. Se você tiver problemas com a temperatura da bateria, você pode parar na estrada, mesmo com a bateria totalmente carregada, né? Porque haverá esse carregamento total não será total, não vai entregar, né? E a alta temperatura vai cortar o funcionamento do carro, tá? Pois bem, veja aqui, a curva de potência da bateria alcança seu ponto máximo entre 20 e 40 graus. Nós estamos num país basicamente tropical, tá? 40 graus, isso, em especial nas últimas ondas de calor, chegar a 45 à sombra é fácil. É fácil. Então, quando for comprar o seu veículo eletrificado, não compre um veículo eletrificado que não tenha o seu sistema de arrefecimento da bateria ligado ao ar-condicionado. Eu já sei que existem alguns modelos mais baratos que o resfriamento da bateria é feito apenas pelo fluxo de ar, igual o ar que passa no radiador. Só que se o ar já estiver a 45 graus à sombra, se esse carro não tiver um sistema utilizando o ar-condicionado, a sua bateria vai superaquecer. Então não compre num país tropical um carro que não tenha um sistema de arrefecimento ligado ao ar-condicionado. Não faça isso de forma alguma. Dê uma olhada, dê uma estudada, vejam aqui as situações para 0 graus, para ambiente muito frio, né, para altas temperaturas, que vai ser bastante interessante. Mas não esqueçam, estamos falando também da vida útil, como eu vou mostrar agora na tela seguinte. Você deve estar feliz, você vê aí as informações que nós estamos com garantias de 5 anos, estamos com garantias de 8 anos, estamos com garantias de 10 anos, 1 milhão de quilômetros. Tudo isso é real, desde que a bateria seja mantida em temperatura adequada. O ciclo de vida da bateria se mantém estável entre 10 e 60 graus. Tá? Então, mais uma vez, deem uma olhada nesse gráfico, deem uma estudada com calma, tá? E observem as informações contidas nesse PDF.
Bom, mais um extrato daquele PDF, que o sistema de gerenciamento térmico da bateria, ele tem 4 funções fundamentais, que é esfriar a bateria, vai ser a nossa principal função num país como o Brasil. Vai ter o aquecimento também. Se você estiver num ambiente de serra, durante o inverno, uma temperatura muito baixa, no sul ou num país europeu, o sistema também terá que aquecer a bateria. Ou ele vai aquecê-la, ou ele vai esfriá-la. Mas ele tem que manter dentro de uma temperatura adequada de trabalho, ok? De forma que sejam evitados danos irreversíveis. Eu vou chamar a atenção, são danos irreversíveis. E eu tenho certeza que quando você vê um vídeo dos canais que estão dedicados a vender carros eletrificados, quando você entra numa concessionária, quando você compra um imóvel, um imóvel que está sendo anunciado como, olha, esse imóvel aqui está 100% preparado com um veículo elétrico, ninguém te fala sobre a gestão de temperatura. Porque, na verdade, por que as concessionárias, os montadores não vão falar? Porque sabem que muita gente com capacidade financeira de comprar veículos eletrificados mora em apartamento, e apartamento não é o lugar adequado para um carro eletrificado. O lugar adequado para um carro eletrificado no Brasil é numa casa. Porque você pode instalar a energia elétrica que você quiser, quanto você quiser, e não faltará ventilação. E além de não faltar ventilação, como nós vamos mostrar aqui ao longo do vídeo, você ainda pode colocar painéis solares e zerar o seu gasto por quilômetro rodado. Tá? Então, o local ideal e o cliente ideal do carro elétrico é quem mora numa casa. E se ele for motorista de aplicativo, ele é mais ideal ainda. Ele é 6 vezes mais ideal, porque um motorista de aplicativo roda de 5 a 6 vezes mais quilômetros por dia do que um motorista particular, né? do que todos nós que temos carros, né? Bom, e novamente, mais uma função aqui, novamente voltando, melhor dizendo, o isolamento, porque se a alta temperatura ou a baixa temperatura do meio ambiente são um problema para a bateria, o ideal é que ela esteja isolada termicamente. Porque se ela não estiver isolada termicamente, o sistema de gerenciamento de temperatura vai ter que trabalhar mais. Imagine que está num clima muito frio, a bateria não está agasalhada e ele tem que esquentar a bateria, vai ficar mais difícil se ela estiver sem um agasalho. E num ambiente muito quente, que o calor está entrando na bateria, se o ar-condicionado esfria a bateria por dentro e não há um isolamento térmico, né, ela continua aquecendo, absorvendo o calor do ambiente. Então o isolamento é algo que é importante para que o sistema de gerenciamento possa trabalhar com maior eficiência, né? E uma coisa que vamos ter que falar num vídeo à parte, para não deixar muito longo aqui, são os gases perigosos que a bateria libera, tá? Em especial, dentro desses gases, nós vamos falar do hidrogênio futuramente, ok? Aqui talvez seja interessante vocês pararem o vídeo para dar uma olhada com calma, tá? Então vou destacar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, a bateria. A bateria em si está aqui, ó. São as células da bateria. Coladas, né? Incorporadas àquele pack de baterias, nós temos uma placa de resfriamento e nós temos um aquecedor elétrico neste diagrama aqui. Esse diagrama está no mesmo PDF que eu sugeri a vocês, tá? Então perceba, não estamos destacando isso aqui, está destacado aqui, está destacada a placa de resfriamento. Perceba que há um circuito pelo qual há um radiador específico para a bateria. Pois bem, esse carinha aqui só vai funcionar bem, é claro, num local de clima frio, porque se o ar que está circulando por aqui estiver a 45, 50 graus, ele não vai esfriar, ele vai esquentar a bateria. Então, não é o sistema mais adequado para o Brasil num verão com aquecimento global e ondas de calor, tá? Alternativamente, em vez dessa placa de resfriamento utilizar esse radiador, esse circuito ele vai vir para um chiller.
esse chiller vai trocar calor desse circuito aqui com o do ar-condicionado. Então isso aqui ele troca, o chiller troca calor entre dois circuitos, dois encanamentos, seja de gás, seja de líquido, mas ele troca dois circuitos, calor entre dois circuitos fluidos. Então, se for, em vez de utilizar esse radiador aqui, for utilizado o chiller, o que acontecerá? O calor virá para a condensadora do ar-condicionado. O ar-condicionado, esse aqui é o evaporador. Evaporador é onde fica frio. Se você tem um ar-condicionado split, o que você tem dentro da sua sala é o evaporador. É o que produz ar frio. Aqui, ó, geladinho, azul. Né? Ele entra quente, passa pelo evaporador e sai frio. Ó, quente mais avermelhado e frio mais azul. Então isso aqui é o que acontece dentro do carro. Tá? E o que acontece? Esse é o funcionamento normal do ar-condicionado. No caso de o ar-condicionado estar trabalhando com a bateria, tá? Em vez de estar trabalhando com este calor aqui, tá? Quem vai vir para esse circuito vai ser esse aqui, vai ser o calor do chiller. Tá? Então o condensador do ar-condicionado do carro, tá? Através desse circuito via chiller, vai esfriar a bateria. Você conhece o radiador do carro porque eles têm mangueiras normalmente de borracha preta, grossas, macias, por onde circula a água do radiador. Esse aqui é o radiador do ar-condicionado. Ele fica normalmente na frente do radiador do motor. Então, esse radiador do ar-condicionado, ele tem as tubulações de metal, como vocês poderão ver aqui, ó. Temos aqui tubulações do gás do ar-condicionado. Tubulações que serão, com certeza, uma de entrada, uma de saída. Uma vai entrar o gás que vai ser já aquecido, porque ele veio comprimido. Aqui vai liberar calor e vai sair frio. Tá? Pois bem, esse gás vem para o chiller, esfria a bateria. Toda condensadora precisa estar em ambiente ventilado, aberto. Seja uma desse tipo, seja uma desse tipo. Aqui, pelas laterais, precisa entrar ar fresco. E aqui por cima sairá ar quente. Essas aqui precisam que aqui por trás e pelas laterais entre ar fresco. Porque aqui pela frente ela vai liberar ar quente. Tá? Você nunca vai ver uma condensadora instalada dentro de um armário, dentro de um depósito, dentro de um banheiro, fechada numa caixa de madeira, porque ela não funciona. Né? Você vai gastar energia, ela não vai superaquecer, não vai funcionar e não vai conseguir esfriar. Né? Se a condensadora não consegue esfriar, a evaporadora também não consegue. Então, condensadoras só podem ficar em espaços abertos, recebendo ar fresco. O radiador, a mesma coisa. Pela grade frontal do carro entra ar fresco, passa pelo radiador, passa pelo motor e sai por baixo do carro. Esse é o circuito. Tá? Então, se o ar-condicionado vai esfriar a bateria do carro, como é que isso vai funcionar quando o carro estiver estacionado na garagem? Através desse ventilador aqui. Ó. Agora, o que acontece? Da mesma forma que esta condensadora não pode ficar num espaço fechado, esta condensadora também não pode ficar num lugar fechado. Ou ainda, não ventilado. Se for num lugar fechado, ele tem que ser ventilado. Tem que haver ar suficiente para a troca de calor. E se houver muitos carros no mesmo local sendo carregados, todos gerando calor, que o ar-condicionado estará dissipando, é preciso ter uma ventilação especial. Mas como calcular essa ventilação? Eu ainda não consegui essa resposta, porque está muito difícil conseguir que as montadoras informem quantos BTUs por hora os carros emitem quando estão sendo carregados. Eu imagino que se eles forem dar essa informação, deixá-la muito clara, o que vai acontecer? As pessoas vão descobrir que as garagens de subsolo não são adequadas para você ter um carro elétrico.
um carro eletrificado com um ponto de carregamento, se você pretende carregar em casa, uma garagem sem ventilação não é um lugar adequado. Os montadores não vão falar isso, porque senão você vai deixar de comprar o carro. Eles vão deixar o problema aparecer quando estiver muito quente, o seu carro vai apresentar problemas, e elas vão dizer o seguinte: olha, estava no manual, você não leu, por que você comprou o carro e botou num lugar fechado? E vamos ver o manual então, para que isso não seja um problema. E quanto em relação aos prédios novos que estão sendo prometidos como prontos para o carro elétrico? Bom, a maior parte deles não tem nada que os torne prontos para receber carro elétrico. Eles não têm a segurança necessária em termos de proteção contra incêndio, contra acidente, eles não têm a energia necessária e, em especial, eles não têm nenhuma ventilação. E por que isso? Porque não existem normas. Ainda não existem normas dizendo como deve ser uma garagem para carro eletrificado, em termos de energia elétrica e em termos de ventilação. Nós já temos norma, pelo menos aqui em Goiás, já temos uma norma em termos de segurança, para evitar propagação de incêndio. É a grande preocupação. Mas nós não temos normas da ABNT, não temos norma de engenharia, não temos norma nenhuma que fale sobre a ventilação e a energia elétrica necessária. Então, os prédios estão sendo construídos com 25% da energia necessária para os pontos que eles prometem de carregamento. Isso vai dar problema daqui a alguns anos, né? Quando o número de carros elétricos for crescendo, e nesses empreendimentos vai crescer mais rápido, porque eles estão sendo apresentados como prontos para carro elétrico, então eles vão atrair pessoas interessadas em comprar carro elétrico. Tá? Mas vamos dar uma olhada no manual e vamos ver como é que estão sendo feitas as garagens. Olha, essa aqui são algumas das aparições, dentre aquelas 70 aparições da palavra temperatura, no manual do BYD Dolphin Mini. Tá? Então você vai ver aqui, olha, em caso de temperatura alta, o carregamento vai ser interrompido, ou seja, você vai botar o carro no verão, em alta temperatura, vários carros sendo carregados, você vai botar o carro para carregar à noite e de manhã ele não carregou nada. Por quê? Em alta temperatura, se o ar-condicionado não conseguir trabalhar para esfriar a bateria, porque não há ventilação, porque o carro está num ambiente fechado e está recirculando ar quente, o carregamento vai ser interrompido. Ó, mais um aviso no mesmo manual: temperaturas muito baixas ou muito altas vão comprometer o carregamento do veículo. A bateria opera em alta tensão de corrente contínua, inclusive depois que o veículo é desligado. Cuidado com altas temperaturas. Atenção, olha aqui, olha essa tensão aqui. Atenção. Temperatura máxima de serviço: 50 graus. Armazene o produto no caso é o carro, em local fresco e seco quando não estiver em uso. Há diversos alertas de que o local onde o carro vai ficar tem que ser fresco e seco. Dicas de uso da bateria: recomenda-se usar o veículo em temperaturas entre 10 e 40 graus. Olha, vou relembrar, muitos lugares no Brasil chegam mole, fácil, a 45 graus à sombra. Tá? Aí o que vai acontecer? Se você não leu o manual, que foi o meu primeiro aviso lá na primeira tela. Aqui, ó. A BYD se isenta de qualquer responsabilidade por problemas causados por uso inadequado. Se o produto for desmontado, modificado, a garantia será invalidada. Mas qualquer problema causado por uso inadequado. E o que seria uso inadequado? Olha aqui embaixo, ó. Quaisquer danos e perdas no desempenho, inobservância dessas instruções não serão cobertos pela garantia. Ou seja, ninguém te fala sobre a necessidade de ventilação da garagem para o carro. Ninguém te fala que o carro não pode ficar em lugar quente. Você vai ter que fazer uma busca dessa informação no manual, porque senão, quando der problema, você vai perder a garantia, porque estava no manual e você não leu. Ninguém te falou, mas se você não leu, estava no manual, vale o que está escrito, você vai perder a garantia. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo de um desses condomínios que está sendo vendido, e na propaganda diz que ele está preparado, pronto para o carro elétrico. Você chegar, colocar o seu veículo eletrificado lá e botar para carregar. Isso aqui é um tipo de garagem, né? De um condomínio qualquer aí. Então veja aqui os erros graves, né? Condensadora em curto-circuito de ar quente, ou seja, em local fechado. Aqui, ó. O que acontece? O ar quente sobe, bate no teto, não tem para onde sair e volta para cá.
Isso é um curto-circuito de ar quente. Isso aqui não é novidade. Isso aqui não é relacionado ao carro elétrico, não. Há dezenas de anos que se sabe que não se pode instalar uma condensadora em um ambiente fechado. Então, o que acontece? O carro elétrico já exige uma ventilação, exige uma temperatura. Então aqui, ó, isso aqui é um ponto. É uma infraestrutura para um futuro wallbox, para um ponto de carregamento do carro elétrico. Do lado de diversas condensadoras de grande potência, né? Olhando aqui, sei lá, deve ser uns 30 e tantos, 40, 60 mil BTUs cada uma delas. Jogando ar aqui, e esse ar com certeza vai acertar o carro também, né? Pontos de carregamento em local quente, aqui ó, pega sol. Ponto de carregamento de um carro elétrico não deveria ficar num lugar onde pega sol. Aqui deveria deixar os carros que não estarão em carregamento, né? Pontos de carregamento próximo de fontes de calor, diversas condensadoras. Garagem sem ventilação, aqui ó, fechada com vidro. É vidro jateado aqui, vidro transparente aqui, mas é vidro, não tem ventilação nessa garagem, né? E raciocine sobre isso na nossa situação atual, que é a da onda de calor, o aquecimento global. Esse negócio vai dar problema mais cedo ou mais tarde e alguém vai te dizer, estava no manual que você não poderia fazer isso e você fez. Pois bem, quero dizer que eu sou a favor do veículo elétrico, eu sou a favor do veículo eletrificado, mas eu sou mais a favor ainda que isso seja feito, que a chegada da eletromobilidade seja feita de uma forma responsável, correta e segura, em especial. Tanto segura para o direito do consumidor, quanto seguro para a vida e o patrimônio. Então, qual é o objetivo aqui? É dizer para vocês não comprarem imóvel? É dizer para vocês não comprarem veículo eletrificado? Não! Então nós estamos ajudando a preservar o nome das construtoras, mostrando a elas que os seus projetos estão errados. E que o quanto antes deve-se buscar sanar os erros de projeto que foram feitos por desconhecimento dos veículos que estavam colocados. Se prometeu um imóvel preparado para o carro elétrico, isso envolve 3 coisas: energia suficiente, ventilação suficiente e segurança suficiente. São as 3 coisas necessárias. E se as 3 coisas não estão sendo oferecidas pelas construtoras para que preserve o seu nome a longo prazo, porque hoje não vai dar problema. Quando só tiver 10% dos veículos na garagem eletrificados, não vai dar problema. No inverno não vai dar problema. Mas daqui a 2, 3 anos, quando passar de 25% dos pontos de carregamento em uso simultâneo, isso vai dar problema. E as pessoas vão bater na porta da concessionária, a concessionária vai dizer, ó, você colocou o carro num lugar inadequado, aí você da concessionária vai direto na construtora. Então o nome da construtora vai ficar afetado. Então elas têm tempo, as construtoras hoje têm tempo para consertarem isso, buscarem soluções através de uma boa engenharia para não ocorrer esse tipo de problemas, tá? Os corretores, coitados, os corretores não são culpados, eles vendem de acordo com a informação que a construtora passa. Mas quando ele fala com uma pessoa, como ele é o elo, o cliente pode ficar chateado daqui a uns anos porque o elo dele com a construtora não deu a informação correta, mesmo que não seja culpa dele. Tá? Os instaladores que estão fazendo instalação de wallbox, etc, e que precisam ter os seus clientes satisfeitos para manterem os seus negócios, se daqui a 2, 3 anos os carros pararem de ser carregados por conta de alta temperatura, como está previsto no manual do carro, quando isso acontecer, se a montadora botou isso no manual, não é à toa. Se ela está se eximindo de responsabilidade sobre esse problema, é porque é um risco real esse problema, não é imaginário. Tá? Então, se os instaladores não ficarem atentos, tá? Uma das coisas que pode acontecer é, vem cá, o seu wallbox não está funcionando, meu carro não está carregando. E a culpa não é do wallbox. A culpa é da falta de ventilação, é do superaquecimento. Mas se o instalador não conhece essa informação e não avisa o cliente, olha, é preciso ventilar a garagem, ele também pode ficar com a imagem arranhada, né? E as montadoras em especial, acho que as montadoras têm que parar de criar essas dificuldades em relação a conseguir as informações de quanto calor é emitido, porque isso facilita a venda agora, mas vai atrapalhar as vendas no futuro. As pessoas podem se sentir enganadas, né? E ir ao PROCON reclamar.
querer devolver o carro, porque ninguém falou que não seria adequado. Estava lá nas letras miúdas, né? Mas, para você não ter uma briga, leia o manual, de preferência antes de comprar o carro, e verifique se a sua garagem é adequada. Por quê? O que eu imagino? A eletrificação está andando. Nós estamos a cerca de 10% ao mês dos veículos. A cada mês, cerca de 10% dos veículos emplacados no Brasil são eletrificados. Quando as fábricas começarem a funcionar aqui e os preços caírem, esse percentual vai aumentar. Quando veículos eletrificados entrarem no mercado de usados, mais gente vai ter acesso. E esses condomínios, em especial, que prometem estar prontos para a eletrificação, vão atrair justamente as pessoas interessadas em carros elétricos. Eles terão um índice de eletrificação mais alto que o resto do país. Então, eu prevejo que em 2, 3, talvez 4 anos, as insatisfações serão muitas, os riscos de perda de garantia, danos aos veículos e outras coisas que eu já falei em outros vídeos também são riscos muito importantes, muito relevantes a serem considerados. E por fim, como já é tradicional, eu coloco aqui os links para algumas playlists. Peço que mantenham o Círculo Virtuoso YouTube, curtindo o vídeo, inscrevendo-se no canal, notificações mantendo-as ativadas, né? E compartilhando com seus amigos. Lembrando que a nossa bandeira é sem partido, ela é de todos, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.